né? E aí, então, aí tá isso, assim. Nem podia Aí, saber. eu e Isabel, a gente conversou, assim, isso não é namoro. Na gravação. Como estão todos? Já estão todos aqui? Josi? Josi, está me ouvindo? Manda para mim todos os nomes de todo mundo que vai receber as carteiras, que eu não tenho aqui, vocês não me mandaram ainda. Mandou no grupo, doutora, mas a gente vai mandar agora novamente. Ah, no privado não mandou, não, deixa eu ver. Tá, já tá. Dá uma olhadinha. Doutora, já mandei no privado da senhora também, viu? Ah, mandou, obrigada, pronto. Por nada. Beleza, vamos lá. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os colegas de diretoria, todo mundo que está aqui para receber carteira. Essa solenidade, ela é importante porque nós precisamos falar um pouco sobre a advocacia com vocês, a gente precisa tratar um pouco do que está por vir, né, na vida profissional de vocês, é um momento, é um marco importante, e nós, então, reverenciamos esse momento justamente por saber do quanto ele é um divisor de águas na vida de vocês, não apenas porque estão começando uma carreira
né, muito bonita e muito importante socialmente, mas porque também sabemos que é o marco para todo o sacrifício que se faz, né, na conclusão de um curso e no momento em que se envia esses esforços. Então, esse é o momento da nossa solenidade. E aí, ciente disso, a gente faz este momento, oportuniza, né, que a gente trate desses temas, mas não sem a solenidade necessária, né, para que a gente enfrente o momento que, a despeito de ser um momento festivo, né, também é um momento solene, que requer aí uma forma para se tornar perfeito, né? Então, para começarmos, eu convido a todos para ouvirmos o hino nacional, né, e em seguida a gente continua com todas as formalidades que fazem parte do evento. Muito bem. Bom, estamos aqui na presença de alguns membros da diretoria, e considerando a presença dos colegas, eu vou passar a palavra para o doutor Márcio Medeiros, que vai proferir o seu discurso. Boa tarde, doutor Márcio. Boa tarde, doutor Thaís. Quem cumprimenta os demais membros. Boa tarde também aos nossos
nossas novas colegas, e também a nossa estagiária, minha amiga Laísa, filha de uma grande amiga minha. Doutora Edilza, doutora Luísa, parabéns, bem-vindas. E é um momento gostoso esse que a gente realiza, essa recepção que a gente faz de vocês, dessa nova etapa. Diríamos que terminou a brincadeira e agora começa a vida séria, começa a vida adulta, a vida profissional de vocês, que são novas descobertas, novas realidades, e que nesse novo cenário que nós estamos vivendo, vai exigir de vocês não uma adaptação grande como a que nós, que já estamos há algum tempo no mercado, que estamos sofrendo. Que a gente está sofrendo mudanças bruscas, mas vocês que já estão vivendo essa nova fase da tecnologia, a nova fase que está surgindo com a pandemia, de novas formas de advogar, com audiências virtuais, com vários atos que estão sendo realizados de forma não presencial, não sentirão muita dificuldade. Mas a minha mensagem para vocês de recepção, de boas-vindas, é que vocês tenham sucesso para aquelas que vão dar continuidade na carreira da advocacia. A nossa profissão é uma profissão árdua, uma profissão dura, é uma profissão realmente para os corajosos e destemidos, porque enfrentamos hoje várias violências às nossas prerrogativas, vários abusos de direitos, e temos que realmente saber nos defender desses abusos. São contínuos, são corriqueiros, e que nós devemos enfrentá-los. Nós, além da defesa dos nossos clientes, dos nossos constituídos, nós também somos a primeira linha de defesa dos nossos direitos, das nossas prerrogativas, das nossas garantias. E nós não podemos, de forma alguma, permitir que elas sejam violadas, seja por delegados, policiais, juízes, promotores de justiça. Todos nós estamos no mesmo patamar de hierarquia, com funções diferentes, com atribuições diferentes, com responsabilidades diferentes. E nós não podemos jamais permitir que nossas prerrogativas, nossos direitos sejam violados por quem quer que seja. Assim como nós também devemos dar o respeito, oferecer o respeito para que também possamos ser bastante respeitados. Nós não costumamos nos prolongar muito nessas solenidades virtuais, porque um tempo para a gente tinha uma programação presencial que foi interrompida com essa pandemia, e não podemos implementar mais, que seria uma tarde inteira de palestras, de alguns mini workshops, que a gente pudesse conversar mais sobre um pouco sobre a advocacia, sobre o direito, sobre a OAB. Mas oportunidades não faltarão. Eu hoje estou secretário geral da subseção de Alagoinhas, e nós temos na nossa subseção, como também em outras, várias comissões organizadas em que nós prestamos auxílios aos advogados. Temos também a comissão do jovem advogado, que é uma comissão ativa, é uma comissão cujos membros são bem colaborativos, assim como nós também da diretoria, e sempre nos colocamos à disposição de ajudá-los para qualquer eventualidade, qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham. Com relação à questão das prerrogativas, temos também uma comissão de ética e temos uma comissão de prerrogativa, que ela está sempre à disposição de todos nós. Embora não se tenha um plantão, embora a gente não tenha como prever qualquer eventualidade que venha a acontecer,
já que nosso trabalho, o horário pode ser indefinido, pode ser final de semana, de madrugada, feriados, temos uma comissão de prerrogativas que sempre tem um membro que vai estar à disposição para auxiliar em qualquer problema que vocês tiverem no trato, seja com delegado, seja com juiz, com promotor, com polícia, qualquer que seja, qualquer tentativa de abuso de autoridade, de abuso de poder, de intimidação, contem não só com a diretoria, como também com a nossa comissão de prerrogativas, que possa ser sábado, domingo, feriado, qualquer hora do dia ou noite, terá alguém à disposição para auxiliar em qualquer lugar da nossa subseção e, a depender também, nosso estado, já que em várias regiões também tem comissões que nos auxiliam. Então, é grande a felicidade com que nós lhes recebemos hoje, com que nós estamos aqui hoje para congratular com essa mudança do nível de estudante, bacharel para advogado. Sejam bem-vindas. Procurem sempre observar a ética, o respeito às leis, o respeito às instituições, o respeito aos colegas e, principalmente, o respeito aos clientes, que são o destinatário final dos nossos serviços e também aqueles que nos remuneram, que muito embora a gente não tenha, às vezes, a possibilidade de oferir um rendimento que seja até satisfatório por nossa prestação de serviço, eu acho que a gente deve primeiro enxergar o ser humano em primeiro lugar. Uma pessoa que vai estar aflita, que vai estar necessitando até mesmo de uma palavra nossa para se acalmar, tranquilizar ou buscar uma orientação para algum direito. Então, que todos nós mantenhamos esse espírito com o qual a OAB foi criada, que a OAB foi criada para fiscalizar e para ajudar os advogados, regulamentar os nossos direitos, nossas obrigações, entendeu? E conte conosco para qualquer coisa. Que Deus abençoe vocês, que tenham sucesso nessa nova empreitada e contem sempre com a diretoria da subseção, com nossas comissões e com vários outros colaboradores, inclusive nossas secretárias, que estão sempre atentas e dispostas a resolver qualquer problema. Sejam bem-vindas e boa sorte nessa nova fase da vida. Obrigada, doutor Márcio. Doutor Marcelo Galo, nosso vice-presidente, com a palavra. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui nossa diretoria, doutora Taide Faro, nossa presidente, doutor Márcio Medeiros. Queria cumprimentar também as secretárias que estão aqui na sala presente, Cléo, Cris, Josi, Ilene, são nossas colaboradoras há anos aqui, há muito tempo. E parabenizar também a doutora Edilza de Souza Santos e a doutora Heloísa Magalhães Melo Silva. Então, parabenizar vocês por essa vitória, essa aprovação, né? Literalmente uma aprovação nesse exame de ordem. E cada dia que passa está mais difícil, eu percebo isso. Queria também parabenizar a estagiária Laís Santos Rocha Andrade e informar para ela que no dia da que eu recebi a carteira de estagiário foi um dia muito emocionante para mim. Foi o dia que eu conheci a OAB em Salvador, conheci o salão, fui recepcionado pelo saudoso presidente Saul Quadros, uma pessoa importante na advocacia baiana. E quem foi meu paraninfo na carteira de estagiário foi Maurício Góes e Góes, um advogado também de destaque aqui na Bahia. Então, não diminuindo essa cerimônia para estagiária, mas também
dar o valor a esse momento. Queria informar que a OAB está de braços abertos para todas vocês. Vocês hoje fazem parte do quadro. Então, a OAB tem um suporte técnico, tem um suporte físico, tem um suporte intelectual dos colegas, da diretoria, no apoio. Então, podem se sentir agora fazedores desse grupo, vocês vão participar do grupo. Então, a OAB tem alguns serviços que elas disponibilizam para os advogados, até para os estagiários, que é massoterapia, manicure, serviço de informática, de assistência informática, para o cadastramento de vocês nos provedores, nos sistemas do Tribunal de Justiça. Mas, para não me alongar, eu vou falar um pouquinho sobre a valorização do advogado no dia de hoje. E falar da valorização do advogado, da advocacia, da OAB, depende de alguns pilares, que é importante. Sem ele, não tem como a gente discutir a valorização do advogado, do valor a pagar e da instituição. Quais sejam o pilar capacidade técnica. Então, o advogado, o estagiário tem que estar sempre estudando, se atualizando, para poder discutir em alto nível com os demais membros da Justiça. Porque, assim como o magistrado do Ministério Público, o advogado também é essencial à prestação jurisdicional. Então, não há hierarquia, mas para se exigir, né, a valorização do advogado, o nível da discussão tem que ser igualitário, né? Então, a gente não pode ficar jamais aquém da discussão entre o magistrado e o Ministério Público. Falar da capacidade ética, que não só de a capacidade técnica é formado um advogado, porque ele pode estar entre os notórios saber jurídico, mas falhar eticamente e ser mal visto entre seus colegas, entre a magistratura e até mesmo com sua clientela, quando ele extrapola, quando ele passa por cima das leis, quando ele fere o estatuto. Então, nós temos que ter o estatuto como o nosso farol, né? Um sinalizador para a gente decorrer nossas atividades. Vou falar também sobre a valorização humana, então, o trato que nós temos que ter. Então, não só de técnica e ética vive uma relação, vive de trato humano. Então, tem que entender, né, as diferenças culturais, cronológicas, tanto dos nossos colegas, no trato com nossos colegas, como com os servidores, que são pessoas que vocês vão se deparar cotidianamente, ainda mais os servidores sem seus magistrados, os magistrados nas comarcas intermediárias, eles estão de passagem, né? Mas os secretários, os analistas, os diretores, os oficiais de justiça, e também com nossos clientes. Então, é importante valorização técnica, ética e humana, no trato humano, né? Saber lidar com a pessoa humana, compreender, saber ouvir, se fazer ouvir de forma humana, né? E, por fim, sobre a valorização da OAB, do advogado e da advocacia, o respeito à tabela de honorários. Existe uma tabela de honorários a ser seguido, que é também uma orientação quanto ao valor, à valorização do nosso serviço. Então, existe uma tabela de honorários mínimos que deve ser sempre observada e, por experiência, quando eu comecei a carreira, não quer dizer que vocês pequem ou irão pecar sobre isso, a importância do contrato de honorários. Então, para você ser advogada de uma pessoa, de um cliente, você vai ter que ter a procuração, mas, além da procuração, simultaneamente, eu aconselho que assine tanto a procuração quanto o contrato de honorários, de forma minuciosa, para garantir seus honorários, nossos honorários, que são alimentares, né? Verbas alimentares,
e evitar discussão 5, 6, 7 anos após a contratação desse prestador de serviço. Então, sejam bem-vindas, parabéns, aproveitem, a casa é de vocês, e qualquer dificuldade, vocês entrem em contato com a OAB, que a gente vai fazer de tudo para poder ajudar. E participem não só dos serviços que a OAB oferece, mas também da forma administração da OAB. Não só votando, mas sugerindo, cobrando, questionando, de uma forma não só pelo voto, mas pela participação efetiva, de fato. Sejam bem-vindas, parabéns. Muito obrigada, doutor Márcio, doutor Marcelo. A gente, além da diretoria que está aqui presente, a gente tem ainda 2 membros, né? Doutora Jamile, que é a nossa tesoureira, e doutora Kátia, que é a nossa secretária adjunta, infelizmente não puderam se fazer presentes. E hoje é engraçado que a gente tem, sempre que isso acontece, eu sempre menciono aqui, né, que a gente tem 3 mulheres hoje recebendo carteira. E isso é algo que merece ser notado, tá? Então, foi notado, meninas. Tá? Então, bom, para arrematar e não sem querer, aliás, a ideia é acrescentar o que os colegas já falaram, né? Eu gostaria de falar um pouquinho de como é revigorante, né, estarmos aqui nesse momento, que sempre a gente tem essa oportunidade, né, às vezes os colegas ligam e dizem, doutora, eu não posso receber minha carteira rapidinho, eu vou logo e não precisa fazer essa unidade não, eu recebo. E a gente sempre tem o cuidado, né, de dizer, como eu falei no início, que esse espaço é um espaço em que vocês, não que nós, né, não pretensiosamente eu vou dizer o que eu vou dizer, mas não que nós saibamos tudo, mas é um espaço em que a gente, de uma forma breve, sucinta e, claro, muito resumida, a gente fala um pouco do que vocês vão encontrar, né? E é um momento também de nós podermos nos colocar como instituição, nos apresentar como instituição para vocês, porque a OAB, ela não é só aquele órgão que aprova vocês para vocês serem advogados, né? A OAB é muito mais do que isso. E nesse breve encontro que a gente tem a oportunidade de falar um pouco da importância da instituição, né? E de recebê-los também, né? Porque cada advogado, cada estagiário que chega na OAB é uma alegria para nós, porque nós fortalecemos a nossa classe, nós fortalecemos a nossa profissão, e mais ainda, no âmbito da subseção, é importante porque nós, que ainda que tenhamos uma área de atuação que não se restringe a um município, né, hoje a gente tem aqui advogada chegando de Alagoinhas, advogada chegando de Iambupe, né, não se restringe apenas a Alagoinhas. Alagoinhas é só a sede, mas a nossa subseção, ela tem 26 cidades, né, mas ainda que estejamos no universo de 26 cidades, né, nós temos muito em comum, somos advogados do interior, em primeiro lugar, e compartilhamos a mesma região de atuação. Então, vai ser muito comum que nos encontremos nos fóruns, né? Vai ser muito comum que sejamos advogados de um mesmo processo, vai ser muito comum o trato, né, como colegas, e esse momento é uma oportunidade de vocês começarem, né, a se sentirem advogados. Outro dia eu falei sobre isso aqui numa solenidade, e foi, acho que, uma das solenidades em que eu mais me emocionei, né, e depois uma das advogadas que estava recebendo a carteira me ligou e conversamos bastante sobre o que eu disse. E, assim, vou repetir para vocês, o processo, né, o processo de nós nos tornarmos advogados, ele começa, né, a partir do momento em que nós somos aprovados. Não é o fim, ali é o começo, né? Muitas vezes a gente pensa assim, estamos livre, passei na OAB, acabou, já sou advogado. Ali é o começo.
E ali é só o começo mesmo, porque quando vocês saem daqui, nesse momento que vocês já passaram pelos procedimentos formais, já entregaram a documentação de vocês, né, e já vão receber a carteira, na verdade, vocês não sabem o que vocês vão encontrar. E, além disso, mesmo de posse da carteira de vocês não vão se sentir advogados, certo? Mas 99% não se sente advogado. Porque ser advogado é uma grande responsabilidade, né? Nós carregamos aí culturalmente o título de doutores, né? E esse título, ele nos torna, de certa forma, autoridade junto àquele que nos procura. Nós somos autoridade em relação a algum assunto. E para você se sentir autoridade, não é simplesmente você decidir ser advogado. Para você ser essa autoridade, você precisa passar por um momento de amadurecimento, você precisa passar por uma transição, e essa transição já começou para vocês, mas hoje ela, de certa forma, se solidifica, né? Então, esse momento, ele é um momento que também contribui para isso, é um momento que também vai fortalecer esse sentimento de vocês, né? E vai tornar vocês mais próximos dessa autoridade que vocês serão subjetivamente em breve, mas hoje formalmente já passam a ser, né? E então isso é algo que requer muito da nossa sensibilidade, né? Porque nós como advogados iniciantes, né, quando advogados iniciantes, nós erramos muito. Não é incomum vocês se depararem, não vai ser incomum vocês se depararem com situações que vocês não vão saber resolver, né? E não falo isso para assustar vocês, falo isso porque é a realidade, e isso é normal. Só que nós precisamos ter em mente, para tudo na nossa vida, que o não saber, ele é transitório, né? Você não sabe, mas para você saber, depende de você. Depende de você buscar, depende de você construir a sua trajetória, e aí, em um determinado momento, amadurecendo profissionalmente, amadurecendo academicamente falando, né? Você vai chegar um momento em que você não só vai saber, como vai ser visto como um advogado experiente, né? Então, essa transição, ela é normal e é um tempo em que vocês vão encontrar muitas dificuldades, né? E não precisaria aqui me aprofundar para falar que esse é um momento, é um tempo em que todos nós estamos vivenciando dificuldades, e isso não seria... aliás, seria estranho dizer que nós, como profissionais, não estamos enfrentando também dificuldades, né? A gente está aí lutando com o judiciário, para o judiciário voltar a funcionar presencialmente, né? Já tem bastante tempo, estamos lutando para conseguir, né, melhorar a prestação jurisdicional, das varas, das justiças, né, que nós temos várias. Então, é uma luta. E quando você se sente advogado, e mais do que isso, quando você se sente parte de uma classe, né, que se reconhece como indispensável à justiça, e mais do que se reconhecer, né, é compreendida e é entendida como indispensável à justiça, você vai entender que o seu papel, ele não se resume somente a você atender o seu cliente. O seu papel é muito mais do que isso, né? Você, como advogado, você tem uma grande responsabilidade com o seu meio, com a sua comunidade, né? Não só a responsabilidade de profissional junto àquele processo, mas uma responsabilidade de ser essa autoridade sobre a qual nós estamos conversando. Então, eu neste dia, deste marco em que vocês concretizam algo que vocês tanto buscaram, pelo qual tanto se sacrificaram, né? Eu só posso desejar a vocês que vocês encontrem tranquilidade nesse processo, porque eu não vou nem desejar que vocês, não vou nem dizer que talvez vocês não passem, que vocês passarão por esse processo, certo? Então, que vocês tenham tranquilidade na hora de vivenciar isso, que vocês tenham todas as condições para que vocês possam amadurecer com as dificuldades, que vocês possam aprender com as dificuldades e transformar as experiências vividas em saberes. Desejo que vocês consigam encontrar
o lugar de vocês, porque também tem isso, né? Você às vezes sai preparado para atuar em uma determinada área, mas lá na frente você se encontra em outra, né? Ou no seu caminho, novas áreas surgem, né? E você identifica que aquele é um nicho para você, né? O direito está mudando a todo tempo, a todo momento. As formas da gente atuar e da gente exercer a nossa profissão, elas são infinitas, né? Não somos mais os mesmos advogados de 10 anos atrás, quando eu me formei e comecei a advogar, né? Então, hoje, quem chega tem, assim, uma vantagem de ter esse olhar, né? De estar começando em algo, mas, às vezes, quando não são pessoas tão jovens assim, quando eu saí da minha faculdade, que não tinha vivência nenhuma de trabalho, nem de nada, assim, de vida adulta, vamos dizer assim, né? Quem já é mais velho, quem já tem uma experiência, quem já tem uma outra formação, consegue trazer para a profissão de advogado, né? Esse know-how, consegue trazer essa experiência, e isso, com certeza, soma à atividade de vocês. Né? A gente tem muitos colegas que são advogados, mas são contadores, são assistentes sociais, né? Tem advogados economistas, advogados pedagogos, advogados professores. Então, de fato, a vivência de vocês, não só acadêmica, mas a vivência de vocês vai contar muito no exercício da profissão. Então, que vocês no caminho tenham condições de também saber potencializar o trabalho de vocês a partir das características pessoais de cada um, da visão de mundo de cada um, da realidade de cada um e da forma de entender a comunidade, as pessoas à sua volta, que somente cada um de nós temos, né? Somente a cada um de nós pertence. Então, é isso, né? Já foi falado sobre ética, sobre honorários, sobre trabalho, né? Nós temos uma estrutura para atender o advogado, né? Temos uma sede em Alagoinhas, salas em algumas comarcas, né? Temos o atendimento, ele está funcionando normal nesse período de pandemia, temos um suporte digital para vocês iniciarem o trabalho nas plataformas virtuais, né? De peticionamento eletrônico, vocês vão saber mais aí com a secretaria. E, no mais, é dizer que a instituição, ela, diante de tudo isso que eu disse, ela funciona para apoiar vocês. A instituição não só representa vocês, como a gente vê aí no noticiário, das coisas mais graves, mas a instituição, ela está perto também nas pequenas coisas, nas pequenas necessidades, né? E para olhar para a advocacia, principalmente a advocacia do interior, com o cuidado e com a atenção que a advocacia do interior e que o jovem advogado do interior também merece, certo? Então, o convite é esse, se sintam parte da OAB, espero que o caminho de vocês seja tranquilo, seja próspero, e que vocês encontrem o mais rápido possível a realização profissional que vocês buscam e a satisfação de exercer essa profissão que tanto nos orgulha e que é tão linda e tão cara para a nossa sociedade. Recebam todas três o meu abraço, tá? Então, dando continuidade, né, como é que nós fazemos? Na prática, quando a gente se encontra pessoalmente, a gente faz uma solenidade em que nós confraternizamos, em que nós nos temos aquele momento de fotos, né? Mas por conta do distanciamento, a gente tem mantido assim, porque tem funcionado muito bem, né? A gente faz a entrega simbólica da carteira, tá? Vocês serão contatados aí, se é que já não foram, a respeito de como vai funcionar a entrega de documentos e tal, os procedimentos que vão ser posteriores aqui à nossa solenidade, mas eu vou chamar já o nome de vocês por ordem alfabética, para que vocês simbolicamente, então, recebam a carteira de advogado, ok? Bom, deixa eu consultar aqui. Então, vamos lá. De posse aqui dos dados de vocês, convido para receber a carteira de advogado. Oi! Ai, não, desculpe. Já sei. Desculpe, Márcio. Falta o juramento, né? Feita todas as explicações, né? A gente passa. Eu sempre fico querendo para a parte boa logo, viu?
mas a gente tem que fazer o juramento. Muito bem. Alguma das duas advogadas que estão para receber a carteira se disponibiliza para fazer o juramento? Heloísa? Vamos lá, Heloísa. Você está de posse do juramento? Estou. Pronto. Como é que vai funcionar? Você vai ler e Ok. você vai ler pausadamente e a Dilsa, em seguida, repete o que você disser, tá? Ambas com a mão direita erguida. Ok? Ok. Pode começar. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais, os deveres e prerrogativas profissionais, defender a Constituição, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, os direitos humanos, a justiça social, a justiça social, a boa aplicação das leis, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Muito bem. Obrigada. A gente tem também uma estagiária, né, para receber a carteira. Laísa, né, se não me engano. Por favor, Laísa, você pode fazer a leitura do seu juramento. Fique à vontade. Prometo, como estagiário de direito, exercer com dignidade e independência as atividades jurídicas permitidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, observando a ética e os deveres profissionais, defender a Constituição, o Estado democrático de direito, os direitos humanos e a justiça social, bem como a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça, o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Muito bem. Agora sim, a gente vai para a parte boa, certo? Eu vou convidar, então, a estudante Laísa Santos Rocha Andrade para receber a carteira de estagiária. Parabéns, Laísa. Obrigada. Seja bem-vinda. Exato. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Você vai ter duas solenidades, vai ter essa e depois a de advogada, viu? Espero que Bem-vinda, Laísa. Eu já sou bacharel em Direito, viu? Mas estou na luta aí para aprovação no exame. Quero aproveitar para parabenizar as colegas, viu? Parabéns. Em breve, então é mais em breve do que eu pensei. Muito bem, Laísa, muito bem. Breve, certamente. Convido para receber a carteira de advogada, a bacharela Dilsa de Souza Santos. Obrigada. Parabéns, doutora Dilsa, seja bem-vinda aos quadros da OAB e da OAB Alagoinhas, né? Desejo a você todas as palavras que eu disse há pouco, né? Então fica estendidas aí para você e para o seu caminho profissional. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, Convido. doutora. Convido. Dilsa, colega de turma, doutora. Estudamos Foi? 5 anos, né, Dilsa? Ah, minha foi sua colega, foi, Cris? Dilsa, anos de caminhada. Parabéns, viu, Dilsa? Eu bem sei do seu esforço. Obrigada. Aqui. Obrigada, colega. Pra cá. Parabéns, você merece. Bem, muito bem, muito bem. Ótimo, bom saber. Convido para receber a carteira de advogada, bacharela Heloísa Magalhães Melo Silva. Parabéns, Obrigada. doutora Heloísa, seja bem-vinda
né? Que o Muito seu caminho obrigada. também esteja próspero e que você encontre na advocacia o sacerdócio necessário para ter uma carreira brilhante. Obrigada. Certo, gente? Bom, infelizmente as nossas solenidades têm sido virtuais, a gente fica sempre com um gostinho de quero mais, né? Mas, independente desse encontro virtual, a gente conta com a presença de vocês nos nossos eventos, a gente sempre tem eventos, a gente sempre tem serviços oferecidos lá na Casa do Advogado, né? A gente fala Casa do Advogado. Uma certa vez eu falei com um advogado aqui da OAB Bahia, e ele disse assim, não, é lá na casa do advogado. Ele, que advogado? Não, advogados somos nós todos, né? Na sede, a gente chama de casa do advogado justamente porque é um espaço que é nosso, certo? Então, lá nós temos os serviços da CAAB, as meninas certamente vão conversar com vocês, vão apresentar para vocês, para incluí-las nos grupos, para que vocês comecem a interagir com os demais colegas, né? E que frequentem a nossa casa. Lá nós temos um espaço para vocês atenderem clientes, se vocês desejarem. Lá nós temos computadores disponíveis para vocês utilizarem. Lá nós temos serviços da CAAB semanalmente, manicure e massagem oferecidos gratuitamente a todos os advogados e advogadas, certo? Então, tem muitos outros benefícios, né? Aproveito para convidar vocês também para se inscreverem na CAAB, para poder usufruir de todos os benefícios da rede referenciária da gente, o cadastro é gratuito. Josi, por favor, converse com as meninas e explique direitinho depois, né? E Cris dará os maiores esclarecimentos, demais, enfim, estamos todos à disposição, toda a equipe, toda a diretoria, para atender vocês no que for necessário. Tá bem? Desejo a todos uma excelente tarde e muito sucesso para vocês e parabéns para os familiares também, que fazem parte dessa conquista. Recebam todos o nosso abraço e tchau. Tchau. Tchau, boa tarde, bem-vindas e Boa boa sorte. tarde. Obrigada. Tchau. Tchau.